Alô, torcida rubro-negra! A maior torcida do Norte e Nordeste do Brasil e do mundo! Hoje, dia 8 de julho de 2020, estamos aqui com o nosso CovilleCast número 5 para vocês. É isso aí, galera. Em primeiro lugar, queria começar mandando um abraço para todo mundo que está curtindo o nosso podcast, certo? Mandar um grande abraço para todos os nossos fãs no nosso Facebook, nossos seguidores lá do nosso Instagram, né? E adiantar para vocês, galera, sigam a gente lá no Instagram, porque nós estamos com um sorteio massa para vocês lá, hein? É um sorteio muito bacana, tá? Mandar um abraço aí pra galera da Health Life e mandar um abraço também pro nosso queridíssimo Cleiton Cavalcante, que é o nosso melhor personal de Pernambuco, hein? Então concorra lá, vá lá, entre. Não vou dar muito spoiler aqui do sorteio pra galera ir lá, certo? Eu só sei que é coisa pra gente ficar com saúde no físico. E isso é só o primeiro, hein? Vai vir muita coisa bacana por aí. Beleza? Então mandar um abraço para todo mundo lá do nosso grupo do WhatsApp. E agora dar o nosso boa noite, né, para essa bancada maravilhosa que hoje está reduzida para evitar aglomerações, né, por conta da Covid-19. Então eu quero começar mandando um abraço, um alô para ele, o homem que fala todas as verdades, doa a quem doer. Fala, Rafa! Jorge Rafael! Boa noite, rapaziada. Como estão? Tudo bem? Hoje a gente tá com 2 desfalques aí, né? Evitando aglomerações. Verdade, Rubão. Verdade. Vamos embora. Hoje tem os assuntos massa pra gente conversar. Hoje a pauta tá massa demais, Rafa. Então você fica aí, aperta seu cinto. É bom porque você fica no trânsito com paciência, escutando o CovilleCast. E agora, vou mandar meu alô pra ele. Ele que é o nosso homem que arrasa com as gargantas. Ele que é o homem que não tem piedade de ninguém não, meu amigo. Só o pescoço mesmo. Edmar, o ceifador! Boa noite, nação rubro-negra. Como diz na rádio, o único campeão de 87, torcida do único campeão do Norte e Nordeste da Copa do Brasil. Sejam muito bem-vindos aí ao 5º CovilleCast, certo? Bancada aí se cuidando de maneira saudável, realmente, mantendo um distanciamento, inclusive de outros 2 participantes que devem estar voltando semana que vem. Mas a qualidade do papo, do assunto, da resenha vai continuar a mesma. É isso aí, Edmar. Aproveitando para mandar um grande abraço para os nossos queridíssimos George Quirino, né? O nosso vovô garoto, né? E um abraço ao nosso mini craque lá, o Paulinho. E mandar saúde aí pra George, né? Que ficou meio baleado hoje à noite, mas se Deus quiser não vai ser nada não, negão. Força aí, beleza? Paulinho só pipocou, tá doente não, né? Paulinho não tá doente não, acho que só teve que foi namorar. Quarta-feira, né? Quarta. Ei, eu sou o Rubão, sejam muito bem-vindos ao CovilleCast número 4. Vamos para o nosso primeiro assunto da pauta, galera. Pois é isso, galera. Vamos falar agora da volta de Luan Poli, né? Eu queria falar primeiramente ouvir Edmar falando um pouco sobre esse assunto aí. A volta de Luan Poli, Edmar. Graças a Deus, né? Ele não foi diagnosticado com vírus da Covid, pôde retornar aí às atividades em casa inicialmente e essa semana já retornou aos trabalhos, né? Como ele mesmo falou e acho que a gente comentou sobre isso nos Covis anteriores. Em qual Covil? Deixa pro pessoal aí baixando um por um e ouvindo. Lógico que tem um atraso na preparação, né? Ele colocou muito bem na entrevista dele que isso poderia provocar um atraso maior, né, na volta dele a brigar por vaga, né, com o Maílson e com o Carlos Eduardo. Mas assim, que bom que foi, que o melhor, né, nisso tudo é que tanto ele tá bem, a esposa dele também tá bem, e que ele já tá de volta, podendo treinar, podendo elevar o nível do treinamento da gente, trazer mais briga ali saudável dentro do grupo, pela camisa titular do gol da gente, e é isso. Show de bola, Edmar. Rafa, e aí, sobre esse retorno de Luan Poli, o que é que tu pode falar? Muito bom, né? Acho que é muito bom para a família dele, né? Ele e a esposa também. Eu acho que foi até mais cedo, né? A gente esperava os 14 dias, eu acho que não cumpriu os 14 dias, eu acho que não teve necessidade. Eu acho que é uma segurança a mais pra gente no gol. Eu acho que eu gosto muito de Maílson, sou fã de Maílson. Eu acho que o Sport tem que investir em Maílson.
né? Mas pelo início do ano, o final do ano, no caso do ano passado e o início desse ano, o Luan Poli traz mais segurança. Ele é um goleiro mais seguro. E como a gente tem duas finais aí agora, né? Se retornar ao Pernambucano, a gente imagina ter uma final contra o Santa Cruz e contra o Confiança. Nada melhor do que ter um goleiro mais firme no gol. Então, bom pra gente. E a gente ainda correu o risco de perder o Maílson também, né? Porque Maílson, a esposa também teve a suspeita. Então, a gente tá com os 3 goleiros, né? E a gente correu o risco de estar só com um, por pouco. É bronca. Eu também fiquei bem feliz, né, com o retorno aí do Luan Poli. A gente até tinha falado, né, no Covil, que a gente ia sentir muito, né, a ausência do goleiro como ele, mas fico feliz aí pela recuperação. Se Luan Poli estiver ouvindo aí, um abraço, Luan Poli. A gente ficou realmente torcendo muito para sua recuperação e a torcida deu certo, né? Para você ver, a torcida do Sport espantar até Covid-19. Né? Então foi muito positivo, né? E a gente já pode contar com ele, então, né, galera, no jogo que vai ter contra o Santa Cruz, né? Então, agendado mesmo tá logo contra o Confiança, né? Se não me engano é 21 de julho, se não me engano é isso. E aí, possa ser que a Federação Pernambucana consiga colocar o Pernambucano antes, né? Mas eu acho muito difícil. Mas daqui pro dia 21, hoje 8, então, tem 2 semanas aí, tranquilo. Dá pra ele pegar ritmo, né? Dá. Eu acredito que sim, né? Beleza. Só se Maílson estiver voando e fazendo milagre, né? E aí... vamos torcer pra isso, né? Porque né? Que cada um melhor o próximo possível. É uma rivalidade melhor, né? E quem ganha é a gente. Verdade. Mas beleza, vamos embora pro próximo assunto. Galera, vamos falar agora desse acordo que o Sport fez com o Luxemburgo. Então a gente vai colocar mais uma vez uma situação parecida com o que a gente colocou de Agenor. Um momento difícil para o país, em termos financeiros, em termos de arrecadação, olhando mais especificamente aí para o futebol. A gente teve suspensão de contratos de patrocínio pelos patrocinadores também estarem com dificuldades financeiras. Então, assim, é uma cascata que vem acontecendo, né, mexendo na economia do futebol. E esses acordos aí são, eu acho que bem, como é que eu posso dizer, conscientes, entendeu? Em relação a essa realidade diferente que a gente está passando. Não é que o clube não tenha dinheiro, vamos colocar dessa maneira, que algumas fontes de recursos, e olhando para o esporte, que são fontes de recursos que contribuem bastante para pagamentos, né, seja da folha paralela, seja da folha atual do clube como um todo, ela ficou comprometida, na verdade. Então é mais um que passou pela ilha, né, independentemente de quem seja, de quanto fosse o problema, que entendeu essa realidade e fez um acordo. Então, agradecer também, assim como a gente fez com a Agenor, agradecer aí a Vanderlei por ter tido essa consciência e torcer para que o esporte, quando retornar realmente ao período que ele precisa continuar quitando esses débitos, ele honre, né, com os caras, para a gente não ter novos processos em cima de acordos, que aí você vai perdendo credibilidade realmente para essas pessoas que você vem fazendo esses acordos, que estão de certa forma ajudando, aliviando um pouco a barra do clube nesse momento difícil. Ô Edmar, sabe mais ou menos em quanto gira em torno a dívida? Vanderlei Luxemburgo. Tava na casa dos 700 mil a dívida do Sport com o Luxemburgo. É muito e é pouco, né? É muito e é pouco, Rafa, tem razão. Ou é pouco, é muito. Passou, né? Uhum. Mas, o que fica mesmo é essa possibilidade, né? E esse aceite dele pela redução, não, pela negociação. Agora veja, eu acho que engraçado, né, rapaz? É engraçado. A gente naquela época, Luxemburgo e de outros jogadores, a gente achava que o Sport estava com a saúde financeira incrível, né, velho? Como foi, cara, um negócio desse, meu irmão? Sei não, velho. Sei nem como falar. Então, eu tava resenhando os programas da gente no YouTube, né? E essa semana eu abri um e caiu justamente do Luxemburgo. No programa após a demissão dele. Se não me engano, ele foi demitido na quinta-feira, ou foi na depois sexta. de um jogo da Sul-Americana, que a gente saiu. Foi contra o Júnior Barranquilha. O Júnior Barranquilha. Foi na jogo comentando isso. E aí ele foi demitido, tipo, no vestiário, né, ainda. E eu tava escutando, eu escutei o início e foi, tipo, é uma onda que coincide os programas, os assuntos, né? Quando a gente fala, acho que o Luxemburgo não passou 3 meses no Sport. Eu acredito que ele não tenha passado esse tempo todo, não. 3, 4 meses, não. E veio 700 mil, pô, então quer dizer que o Sport praticamente, vamos falar que ele passou 4 meses, que eu acho que é exagero, que não foi, mas vamos falar que o Sport dos 4 meses, pra estar devendo 700 mil, o Sport não deve ter pago 2 ou 3 salários dele aí, pô. Coloca o salário na casa dos 300 mil aí, 200, 300. É um absurdo, é como o Romão falou. A gente tinha uma visão que tava tudo mar de rosas e, na verdade, tava tudo podre, né? E olha que ele veio em 2017, viu? Não foi em 2018. Que acho que foi o auge financeiro, né?
Ali 16 para 17. Vanderlei Luxemburgo chegou em outubro, né, 2017. Pelo menos foi o que eu consegui ver aqui. Se eu tiver errado, alguém me corrija aí, né, Eu não lembro nada. entre vocês aí. Deve ter sido esse período mesmo. Eu acho que como ele não viu, ele nem chegou em ver 2019, né, então... 18. Ele não terminou o ano. Não foi ele. Quem terminou o ano, na verdade, foi Daniel Paulista, né? Daniel Paulista que assumiu aquela sequência de jogos e conseguiu livrar o Sport do rebaixamento ali. Luxemburgo se apresentou dia 30 de maio. 30 de maio. Foi demitido no início de setembro. Acho que ele jogou, ele coloquei 1º de junho, né, para arredondar. Foi quanto de setembro? Início de setembro. Então pronto, junho, julho, agosto, 3 meses, né? 3 meses, basicamente isso aí. Ele estreou, acho que contra o Botafogo na Copa do Brasil, um jogo de volta, ele foi eliminado. O empate, ele caiu dia 26 de outubro. Então pronto, então foram 4 meses. Então foi isso mesmo, outubro foi quando ele saiu, foi o que eu olhei aqui. Passou junho inteiro, julho inteiro, agosto inteiro, setembro inteiro e um pedaço de outubro. A chegada dele foi até uma coisa interessante, porque ele chegou num dia, o Sport jogou com o Botafogo no outro dia, pela Copa do Brasil em casa, né? A gente empatou 2-2, foi desclassificado, inclusive. A gente foi eliminado, mas vamos embora. A gente foi eliminado pelo jogo de lá do Rio, né? Que Diego Souza perdeu um pênalti, o Sport foi a mais. A substituição, não lembro quem foi o treinador que se substituiu antes do intervalo do jogo. Ney Franco. Desculpa. Isso mesmo, Ney Franco. Vai no médico, meu Deus do céu! Fez uma besteira da pitão do Sport ganhando, um jogador a mais, e o cara faz uma substituição besteira, não. Antes do intervalo. Aproveitando o gancho aí de Rafa, que estava navegando no YouTube e assistindo nossos programas anteriores quando conseguimos fazer ao vivo, você também pode dar uma olhada lá no nosso YouTube, porque esse podcast está subindo lá toda semana, youtube.com.br/Exportando Real. Segue a gente. Aliás, todo mundo já está cansado de saber, né? Onde tem rede social, tem Exportando Real, né? Então, esse slogan aí, ninguém tira, é nosso, tá patenteado. Vou aproveitar aqui, pessoal, que a gente falou de Vanderlei Luxemburgo, nada a ver com o que eu vou falar agora, mas vou tentar fazer um link aqui, né? Vocês aí que são atletas, né? Vocês dois aí, eu não sou, né? Mas vocês que são atletas aí e que gostam de ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, né? Eu tenho uma dica massa para vocês aí, dá uma passada lá no Instagram, certo? Da Health Life Saladas, certo? Que é nosso parceiro no nosso sorteio. Dá uma olhada lá. Ela tem vários combos lá para você fazer semanal e a gente tá sorteando uma semana de comida fitness, hein? Mais 2 aulas com o instrutor, um personal, um cara dedicado para você lá, Cleidson Cavalcante, um dos melhores personagens aqui de Pernambuco. Passa lá no nosso Instagram, tá lá, procura a foto oficial do sorteio. É muito simples, né, Rafa, para participar, velho. É só marcar 3 amigos, curtir a foto, acabou-se, velho. Você já tá participando. Seguir os parceiros, seguir os parceiros, né? E você já tá participando, velho. Quanto mais amigos marcar, mais chance você tem de ganhar. Então, corre lá que a galera já tá marcando lá e o sorteio tá marcado pro dia 18 de julho. Beleza? E aí, Rubão, só deixar aí que tá iniciando agora o período de sorteios da gente, né? Tá iniciando esse sorteio que é show de bola pra galera aí que curte alimentação fitness, que gosta de fazer exercício, né? Então, tá iniciando aí e seguindo a página da gente, vai ficar ligado nos próximos, né? Que vão vir aí. E vai ser muita coisa, muito sorteio legal, muito sorteio que vale a pena, né? Quem é que não quer? Uma semana de uma alimentação aí, né? 2 dias de treinamento com um cara renomado. E se você gostar, você faz ali o seu plano com ele tem todos os valores. Então, muito bacana. Galera, vamos embora para nosso próximo tema da pauta. Rafa, queria que tu falasse um pouco aí dessa entrevista que Daniel Paulista deu, né? Ele falou um pouco do time, né? Ele falou um pouco de como está o time do Sport, preparado ou não para esse início aí de competições. Fala um pouquinho aí pra gente dessa entrevista. Ele conversou com a imprensa, se não me engano, foi sexta-feira, né? Foi sexta-feira. Ele conversou com a imprensa e aí foi a primeira entrevista dele, né? Coletiva, bacana. Acho que dá pra gente matar a saudade dessas entrevistas de treinador, de jogador. Acho que já vai amenizando um pouco. E aí na entrevista ele salientou, né, a questão do treinamento do Sport, que estava passando por fase, estava concluindo uma fase e iniciando a questão da fase dos treinamentos mais táticos, né? Então já estava começando a organizar a equipe, a posicionar os jogadores. E aí o interessante que ele colocou é que ainda não estava trabalhando um time ideal, né? Ele já tem na cabeça dele, que é o time base que vinha,
né, mas que ele estava trabalhando os conceitos de jogo que ele pretendia implementar na equipe, né? E aí eu acho muito bacana quando o treinador ele consegue visualizar uma forma do time jogar. A ideia que ele gosta de jogo, né? A ideia que cabe para aquele elenco. Porque fica muito mais fácil ele extrair dos jogadores o melhor e também visualizar as carências do elenco, né? Então, poxa, eu quero um time que seja um time que se defenda muito bem, que se jogue todo mundo ali atrás fechadinho. Poxa, e aí? Esse meu elenco dá? Dá. Ah, eu quero um time que jogue de forma agressiva, que marque lá em cima a maior parte do jogo. Então, esse meu elenco dá? Eita, não dá, eu preciso fazer algumas alterações, preciso trazer um jogador com tal característica, né? E aí a gente tem todo esse processo, né? E sem contar que Daniel não teve tempo de trabalho, né? Daniel, ele chegou no Sport para apagar aqueles incêndios, né? Que estava na situação com o Gutinho, tá tendo agora, esse momento. Agora, uma coisa que eu achei interessante também, Rubão e Edmar, foi que ele comentou sobre os adversários, né? Que tá de olho nos adversários principais, né? Que é o Santa Cruz e o Confiança, e percebeu que nenhum dos dois times modificaram muito as suas questões de contratar jogadores ou perder jogadores, né? Então eles vêm com uma base muito semelhante ao que vinha antes, e que é guerra, né? São duas finais, como os próprios jogadores já falaram. Acredito até que o João Paulo que usou o termo de tipo, são decisões e a gente gosta de jogar decisão. Que pena que está sendo uma decisão muito breve pra gente. Preferia muito mais que a gente já tivesse classificado nos dois, esses dois jogos fosse mais um preparativo, né? Mas às vezes a gente precisa levar umas porradas na vida para se ajustar. Quem sabe a gente não se ajusta agora, né? Boa, é isso aí, Rafa. O Daniel sempre foi muito bom em entrevista. A imprensa daqui também é muito amistosa com ele, né? Desde a época de atleta, né, até passando pela fase para treinador, ele sempre foi muito amistoso nas relações com a imprensa. E aí o viés sempre foi positivo também. Uma entrevista em que ele... Na época de jogador, ele sempre foi o porta-voz assim da equipe, né? Ele era o capitão, não era? Era um dos líderes do grupo, né? Era líder, né? Do Val, na época era o capitão de fato, e aí em algumas situações era buscado mesmo. Mas normalmente são os mais experientes, né? E ele era experiente e ele fala bem também. E aí essa capacidade, essa característica que ele tem é um a mais aí, que o ajuda também como treinador. E assim, como o Rafael colocou, ele coloca, né, que realmente vem trabalhando alguns modelos de jogo, até porque ele tem que achar um modelo ideal para esse grupo, né? Eu sou muito daquela linha que o treinador é que tem que se adaptar ao grupo que ele ganha. Ele, infelizmente, chegou no meio de um trabalho, no meio de um processo em que você não tinha possibilidade de contratar ninguém para a tua ideia. Então, não é tua ideia que vai ser implementada. É você, como treinador, tua capacidade de avaliação do teu elenco, é que tu vai visualizar. Caramba, esse time, eu não tenho como fazer esse time jogar pressionando o adversário. Eu tenho como fazer esse time mais atrás, recuado, sair em velocidade. Então, assim, como ele vem testando isso, ele deve chegar assim numa escalação ideal, e pelos nomes que ele colocou, bate muito com o que a gente também colocou em outros Covis passados aí. A escalação acho que bateu muito com o que a gente falou. Tanto defesa, a linha de meio, bem ele falar um pouquinho dos adversários, como a gente também já falou, porque não tem muita coisa diferente. O que tem diferente é que Sergipe vai demorar um pouco, está demorando mais a voltar ao futebol, porque lá o caso do Covid é bem diferente de Pernambuco. Mas mesmo assim, o Confiança ele conhece, ele formou o Confiança. A base do Confiança foi ele que construiu, né? Ele veio de lá e tal. E o Santa Cruz está aqui do lado, né? Não tem como a gente não ver. O grupo não mudou nada do Santa Cruz, não teve nenhuma grande contratação, não teve nenhuma mudança, entendeu? É como a gente falou, o Santa Cruz ele tinha uma vantagem a mais, porque naquele momento ele estava bem melhor, é outra situação, mas agora não. E outra, o Santa Cruz a gente não sabe nem quando vai enfrentar, a gente tem que pensar no Confiança. E eu acho assim, a gente deve tocar porque o futebol pernambucano não voltou, mas é bom que agora não volte agora mesmo não. Deixa a Copa do Nordeste encerrar, deixa o brasileiro começar, porque não vai ter espaço para encaixar um pernambucano aí no meio. Deixa o Daniel focar bem no Confiança pra gente classificar logo. Copa do Nordeste é a competição mais rentável pra gente. Ver se a gente consegue, como o Rafael colocou no Covil anterior. Vai que dá um zerereu aí de 2014, os caras inventam aí de ser campeões, né? Verdade. Eu concordo muito contigo, né? E também com o que o Rafa falou. Eu gosto muito de ver as entrevistas de Daniel Paulista, porque ele sabe se expressar, ele é um cara que sabe falar com a imprensa, e muitas vezes a gente acha que não, mas o cara ter a imprensa do seu lado é muito positivo, né, em relação a tudo que de clima que se possa criar, né, porque a gente sabe que a imprensa daqui de Pernambuco ela é meio traiçoeirazinha, então se o cara tem um relacionamento bom, isso já ajuda o clima externo não se tornar tumultuado, né, por qualquer coisa que aconteça.
Desejar sorte aí a Daniel Paulista. Acredito que ele tenha uma visão bem estratégica, ele sabe o que tem na mão, e o que Edmar falou é muito verdade, né? Eu não digo nem só no meio do futebol, né, técnico, em qualquer liderança, né? Você entra numa determinada equipe, você tem que se adequar àquela equipe que já vinha, lógico, diferente de você formar o seu grupo, né? Mas quando você chega num ambiente já formado, você tem que olhar quem tem os pontos fortes, pode lhe ajudar, e ajudar quem não tá, quem precisa melhorar, né? Então, isso aí realmente acertou em cheio mais uma vez, ceifador, é isso aí. E aproveitar aqui que eu queria mandar um abraço pro meu sobrinho, Lucas Moneta, que é um esportano de verdade. Eu tenho certeza que ele vai ouvir esse podcast aqui. Então, um abraço, meu querido esportano. Esse é esportano de verdade, isso é o raiz. Desde que nasceu já era esportano, né, Rafa? Com certeza. Esse aí não tinha nem como... Mandar um abraço aqui pra ele, que eu sei que ele vai ouvir e vai ficar doidinho quando escutar isso aí. Um beijo, tio. Te amo. Beleza? Próxima pauta, né, do nosso CovilleCast, número 5. Esse é o número 5. Se eu falar o número errado aqui, Edmar, ceifa meu pescoço. Né, Edmar? A gente tá atento. Vacilou. Lembro do cara que falou, mas rapaz, vocês não botou o número não, quando a gente postava da gente. É verdade. Rapaz, a gente bota lá, hashtag, já tava em 60, e o cara dizendo que a gente ficou muito virado, viu? Eita, coisa retomar, se Deus quiser, isso aí. Vamos embora. Queria começar com o Edmar agora, né, que é um estudioso aí desse assunto, estudou bastante. MP das transmissões, Edmar. Toda aquela questão com o Flamengo, que envolveu o Flamengo, né? Queria que tu falasse um pouquinho. Então, eu tava terminando de rir aqui, já engatei na outra risada, porque eu vou começar de novo. Então, assim, vamos começar agora? Não, vamos continuar começando. Olha. Vamos lá, essa medida provisória, né? Como qualquer medida provisória, ela tem duração de 4 meses. Caso ela precise ser continuada, passa por uma votação dentro do Congresso Nacional. Em um momento tão complicado de várias tomadas de decisões no Congresso, a gente joga mais uma, que não é tão importante, mas joga uma e vai precisar ser votada, como medida provisória, ela precisa ser votada. Para o futebol teve um grande impacto. A gente citou um pouquinho, falou por cima dela em outros convites aí, mas vamos debruçar um pouquinho nela, porque ela tem impactos positivos e negativos. Positivamente, a possibilidade do clube mandante negociar os direitos do jogo em casa. Anteriormente, o clube mandante, ele dividia a responsabilidade de negociar os jogos com o clube visitante. Afinal de contas, os dois clubes vão estar aparecendo no meio de comunicação que comprar aquela partida. Então, o visitante e o mandante teriam que entrar num acordo para negociar esse direito. Com essa medida provisória, já não acontece mais isso. Cabe ao mandante unicamente negociar tanto a transmissão quanto patrocinadores para aquela transmissão, patrocinadores de campo, se for o caso. Então, assim, o clube fica muito à vontade para ter esses retornos diretamente. Você não passa por nenhum, diretamente que eu falo, com os patrocinadores, né? Então, por exemplo, o Sport vai negociar com o Canal X a transmissão dos jogos. O Canal X vai ter os patrocinadores dele, mas o Sport pode negociar com outros patrocinadores também para passar na transmissão, certo? Isso, para um clube muito estruturado e muito capacitado nesse tipo de negociação, bem estratégico na busca por recursos via patrocinadores, isso é muito bom. Você consegue atrair uma possibilidade de recursos muito maior do que você tinha. Agora, olhando pelo outro lado, quais são os clubes no Brasil que têm uma estrutura de marketing, uma estrutura de captação de recursos para conseguir se valer dessa medida provisória? Um outro ponto que foi levantado em análises aí por estudiosos do futebol, então, outras consequências que muito possivelmente ninguém está observando agora, mas pode sentir isso para o ano que vem, por exemplo. É um sonho antigo da emissora que detém os contratos do Campeonato Brasileiro, em boa parte dos clubes aí, fazer um campeonato que dure de fevereiro a novembro, né? Para a grade de transmissão dela é muito melhor. Ela consegue preparar os jogos de uma maneira mais salutar, inclusive atendendo a uma pedida, a uma demanda dos próprios clubes, para não jogar segunda, quarta, terça, sexta, domingo, né, nesses calendários loucos aí que a CBF às vezes impõe aos clubes que participam de Sul-Americana, de Libertadores, de Copa do Brasil e estaduais.
e regionais. Com essa medida agora, com a empresa que transmite os jogos, principalmente os estaduais, ela está começando a enxergar um outro, como é que eu posso dizer, de uma maneira mais ampla, ela pode dizer o seguinte: então, se essa medida realmente for aprovada, eu vou tirar os meus recursos dos campeonatos estaduais, dos campeonatos regionais, e vou focar somente no Campeonato Brasileiro. E deixo os clubes estaduais e regionais aí se virarem. E aí, gente, a gente tem uma grande chance de acabar de vez com os campeonatos estaduais por falta de recursos. Hoje, o que banca o Campeonato Pernambucano, que não paga a premiação ao campeão, é contrato com televisão. Certo? É um contrato prévio que foi feito pela federação com a emissora que transmite os jogos. Se a emissora disser que não vai mais transmitir, eu duvido muito que outros canais cheguem pagando o que a emissora que atualmente está pague para um Petrolina, para um Salgueiro, para um Decisão, para um time do interior daqui de Recife jogarem. Vai caber às outras emissoras negociar com o Sport, com o Santa, com o Náutico, porque tem retorno, tem clube para ver isso. Agora, quem vai querer transmitir o jogo lá do Petrolina com o Salgueiro? Quem vai querer transmitir o jogo do Decisão com o Central? Não vai ter. E aí esses clubes estão fadados. O primeiro impacto é o fim dos estaduais. Segundo impacto, fim dos clubes do interior. Clubes menores vão começar a se extinguir. E se esses clubes vão começar a se extinguir, você vai começar a deixar de ter uma Série D, né, que realmente é custosa para uma confederação, né, brasileira. Uma Série C. Gente, isso aí vai repercutir de uma maneira tão negativa por esse viés, para esses clubes, que eu acho que a gente, né, ainda não está preparado para uma situação como essa no futebol brasileiro, não. Um Brasil que é muito continental vai sofrer bastante, certo? Vai sofrer bastante. E eu estou olhando, olha que a gente está no clube imperial, viu? Eu estou ampliando meu olhar para o clube interior, que resiste aí a duras penas, se realmente for aprovado, vai se tornar isso lei. Essa mudança na Lei Pelé, que é uma mudança na Lei Pelé somente, vai gerar prejuízos para uns e benefícios gigantescos aí para os cofres de outros. Não sei qual foi a real intenção de se assinar uma medida provisória como essa. Ao meu ver, foi para atender um ou dois clubes que se sentiam um pouco abandonados, entre aspas, nos seus interesses, nas negociações contratuais com a emissora de TV. Agora, faltou olhar mais amplo aí, ao meu ver. Eu não vejo o Sport hoje com uma condição de captar recursos através dessa medida provisória que faça com que a gente receba um valor maior do que o que a gente recebe. E outra, hoje a gente deve a essa empresa. Se esses contratos forem rompidos, o Sport termina tendo que pagar, é mais uma dívida que a gente vai arcar. Mas olhando para a situação, se o Sport tivesse kit com tudo, hoje eu não enxergo o Sport com qualidade no departamento de arrecadação ou de captação de recursos para fazer uma verba, por exemplo, como em 2015, 2016 a gente teve 180 milhões durante o ano. Eu duvido muito a gente conseguir esse valor. Eu concordo contigo, Edmar, até porque a gente fica pensando onde é que o Santos e o Náutico vão... Como é que vai ser, né, a vida desses times? Como vai transmitir os jogos desse povo, né? Eu fico pensando, bichinhos, velho. Rafa, fala aí. Eu acho que, Rafa, tu caiu alguma coisa assim, porque enquanto a Edmar tava falando, pareceu que tu tinha caído na cadeira. Foi não foi? Foi impressão. Foi o barulho que eu tava me ajustando aqui, porque eu tava sentado numa posição, tava meio estranha. Aí agora eu tô mais estranho ainda, mas pelo menos tô com menos risco de cair. Parecia que tu tinha... Foi mal, foi porque eu tirei o ventilador de uma mesinha aqui pra colocar a perna em cima e não ficou legal. Aí Relaxa. eu tô escorado no... Deixa Tá uma agonia aqui. da cadeira, pronto. Porque, olha, esse bordão, ele dormiu, já tá pegando aí, viu? O pessoal já tá gostando. Mas como tem pouca gente hoje, tá todo mundo acordado, né? Porque todo momento tá sendo chamado. Vai, fala aí um pouquinho dessa MP. Pô, meu irmão, eu acho que foi uma viagem muito louca que fizeram aí. Viajaram e teve uma galera que viajou junto, tá entendendo? Uma parte da torcida, uma parte da imprensa, né? Uma parte dos clubes, acho que viajou junto. Primeiro, eu acho que quando a Edmar falou, não sabe o porquê dessa medida, né? Eu acho que ela foi puramente política, né? Então, não cabe a mim aqui dizer se foi acertado ou não, mas assim, eu acho que foi política, de brigas mesmo que tem o presidente da República com a emissora, e foi um ponto que
eles tiveram pra tipo assim, mostrar Cutucar, né? quem tinha o poder, né? Mas vamos embora. E em relação ao esporte, como eu vejo o esporte nesse processo, eu vejo o esporte perdido e perdendo, né? Perdido porque eu acho que o esporte não vai ter a capacidade mínima de agregar valores, né? De agregar empresas que possam facilitar a vida, não é? E perdendo porque eu acho que o esporte vai perder muito dinheiro. Então, só para ter noção, hoje eu acho que o contrato do esporte gira mais ou menos em torno de 35 milhões para o Campeonato Brasileiro, né? Para transmitir os 38 jogos. E aí eu fico imaginando, hoje, se fosse nesse formato mesmo, a empresa ela só vai poder transmitir 19 jogos do esporte. São 19 jogos do esporte manda, então ela não pode fechar um contrato com o esporte para transmitir um jogo Vasco da Gama e Esporte. Não pode, porque o direito é do Vasco. O jogo vai ser na casa do Vasco. Teoricamente, ela pode chegar assim e falar para o esporte: olha, só vou ter o direito de transmitir metade dos jogos de vocês, então vou cortar pela metade do dinheiro. Nada mais justo também, né? Não duvido nada que isso possa ocorrer. Em relação ao processo que a Edmar também falou, muito acertado, né? Dos clubes do interior, eu acho que é uma draga, né? Vai começar lá nos clubes do interior, daqui a pouco vai pegar os clubes periféricos das regiões, né? Norte, né? E aí vai começar a pegar daqui a pouco os clubes do Nordeste, e daqui a pouco só tá ali o eixo Sul e Sudeste. A gente vai ser aquele time, como já é hoje em dia, não é assim, mas acho que vai ficar mais afirmado aquele time de participação. Então é o time que já vai jogar o campeonato fadado ao rebaixamento e pronto. Porque a diferença financeira já é gigantesca, né? Vai ser abissal. E aí eu me vejo com a torcida, e aí comentaram muito, semana passada, se não me engano, o Flamengo fez um jogo onde tiveram 2 milhões de visualizações, né? O jogo com mais espectadores nas redes sociais, se não me engano foi no YouTube, né? No canal do Flamengo. E a turma ali viajou, né? Pô, se o clube tá com 2 milhões de pessoas assistindo, então o poder de arrecadação foi muito grande. E aí vem estudos mostrando que o Flamengo recebeu naquele jogo, com 2 milhões de espectadores, né, e várias formas, eles não cobraram ingresso, a gente colocaram aquele QR Code, né, para o torcedor doar, tiveram os patrocinadores que ajudaram, né, mas falaram que chegou na casa dos 900 mil, mas os custos ainda da transmissão, né, reduziu para 800 mil, então eles ficaram líquido 800 mil. Fizeram um estudo no Campeonato Carioca, logicamente quem também tem que levar em conta que quem fez o estudo foi uma parte interessada, né? Que foi a própria emissora que tinha o direito dos jogos. Eles fizeram um estudo falando que o clube que menos recebeu por jogo, em média, tinha sido um time lá do interior, né? Tinha recebido 1 milhão. Então, mesmo que o Flamengo tivesse todos os jogos, essa quantidade de 2 milhões de pessoas assistindo, eles iam ainda mesmo assim ficar abaixo do clube que teria recebido menos dinheiro, no caso, na média, né? Então a gente se questiona muito. Eu acho que existem caminhos. Acho que o caminho do monopólio que existe da emissora, ele é ruim, muito ruim, porque você perde o poder de barganha. Quando só uma pessoa está querendo seu produto, né? A pessoa vai chegar e dizer: olha, eu tenho isso aqui, e na situação que os clubes, a grande maioria, vive, tem que aceitar, não tem esse poder de negociação. Quando o esporte interativo entrou há um tempo atrás, eu achei que ia ser muito massa, porque ia trazer uma disputa, né, e aí ia valorizar o produto. A gente percebeu que não tiveram perna, e aí por outros problemas deles lá, meio que abandonaram, né, o bar. Mas eu acho que um modelo que, se não me engano, que existe nos Estados Unidos é que, por exemplo, o esporte pode acertar um jogo com a TV Globo, e o Santa Cruz pode acertar o jogo com o seu campeonato com a TV Jornal. E aí, quando os jogos do esporte a Globo transmite, os jogos da Santa Cruz a TV Jornal transmite, e quando for jogar esporte Santa Cruz, os dois podem transmitir. Eu acho que, se não me engano, é um modelo americano que tem. Eu acho que talvez seja mais salutar, né? Eu acho que todo esse processo, ele pra gente, ele ainda é muito, muito verde, né? As experiências são boas, né? Mas eu não vejo com bons olhos, pelo menos nesse momento, não. Principalmente nesse momento de queda financeira da gente. É bem complicado, né, Rafa? Assim, esse modelo parece simples, né? Assim, quando a gente fala, esse modelo que você citou aí dos Estados Unidos, na cabeça da gente parece simples, né? E seria muito massa, né? Essa liberdade de negociação, né? Eu acredito que os clubes ganhariam mais, patrocinadores ganhariam mais, né? Envolver muita coisa. Mas, meu irmão, para aqui pro Brasil é bronca, velho, porque é como você falou no início da sua fala, né? Existe muita coisa por trás, velho, muito interesse, tá ligado? Muita gente ligado a tudo que não deveria ser, conflito de interesse, né? Então, isso às vezes até desanima a gente um pouco, né, em relação ao futebol, porque uma questão dessa que deveria ser simples, ser resolvida, tá ligado?
é uma parada que vai a manga ainda, né, velho? E tudo agora virou motivo pra lado, lado B, lado C, né? Aí tudo é uma confusão, meu irmão. É complicado. E só quem perde somos nós, né, velho? É muito o que a gente vê em outros, é como a gente vem falando, é o que a gente vê em outras situações da sociedade da gente. Quando a gente fala de saúde, tudo que se faz para a saúde, pensa-se em tudo, menos na saúde. É um projeto da saúde, mas não se pensa na saúde. É um projeto para educação, mas não se pensa na educação. Na verdade, não se pensa na educação. É um projeto que vai beneficiar os clubes. Não beneficia, pô, porque não se está pensando realmente em como os clubes vão se beneficiar. Como a Rafael colocou, é político. Eu não quis ser muito claro nesse sentido, porque alguém pode se ofender, né, nessa situação, porque acha que a gente está assumindo uma postura política, não, certo? A gente está dizendo que essa medida provisória, ela tem única e exclusivamente, como é que eu posso dizer? Interesse político, ponto. Só isso. Não é pensando no futebol. Não é. Porque se fosse pensando no futebol, não tinha sido uma medida provisória que fosse aprovada. Tinha sido uma alteração na lei. Já de antemão, né, aproveitando aí o que a Edmar falou, isso é bem verdade. A gente aqui não está discutindo política, a gente está discutindo o Esporte Clube do Recife e tudo que o rodeia, que o cerca, né? Que no caso é o futebol, que no caso é dirigente, que o caso é tudo que vem a falar de futebol. Se, nesse momento, existiu uma MP que está falando de futebol, a gente está comentando aqui, né? Mas, assim, ninguém aqui tá falando que A ou B tá certo ou que tá errado. Isso é a opinião da gente, né? Vocês sabem que nosso papo aqui é de torcedor para torcedor e não é a verdade absoluta. Vocês que estão do lado daí podem discordar da gente. Inclusive, deixem comentários aí no nosso Instagram. Esse debate é muito bacana, né? E eu queria já aproveitar que eu tô falando de rede social, pedir para você seguir a gente lá no nosso Instagram, né? Lembrando que onde tem rede social tem Esportando Geral, galera. Então segue a gente lá, notícias o tempo todo sobre o esporte, tudo sobre o esporte lá, a gente divulga, outras páginas, a gente tá sempre fazendo parcerias e agora a gente tá com um sorteio massa demais. Você concorre a uma semana de comida fitness, mais 2 aulas com o personal Cleiton Cavalcante, né? E aí dá uma olhada lá nas regras, é muito fácil, né? É só seguir os parceiros, seguir os Esportando Real. Se você já segue a gente, já tá meio caminho andado, né? Então segue os parceiros, marca 3 amigos, curte a postagem e vamos embora. Vamos falar agora um pouquinho sobre a não liberação dos jogos do Pernambucano. Rafa, queria começar contigo, já que tu tá aí no calor da emoção. Aí o que aconteceu, o que, pelo amor de Deus, a gente tava naquela ansiedade, e Edmar já deu um spoiler do que ele acha, né? No comentário, nos 2 comentários antes, aí. Fala aí um pouquinho, Rafa, o não liberação. Então, a relação que a gente tem com o futebol é muito massa, né? Logicamente que a gente tem que compreender todo o contexto que a gente está vivendo, né? Que não é de facilidade para ninguém, mas pelo menos em mim causou um pouquinho de estranheza quando o governo não liberou os jogos para essa semana, né? E aí tem dois olhares que a gente pode ter, né? O primeiro é de ufa, né? Que bom, não é o momento para ter jogos, e aí eu até concordo com isso. Mas também tem a questão de a gente olhar outras questões que estão sendo liberadas, que trazem muito mais risco à população, né? Mas não tem aquele... só que a diferença é que tem um apelo financeiro, né? Tipo, a economia funcionar por conta justamente desses espaços, né? Uhum. Eu me pergunto, né? Por que não liberar o futebol, então, já que liberou outras coisas? Mas tudo bem. E aí eu acho que o que pode pesar pra gente em Pernambuco é a não realização do Campeonato Pernambucano. Eu não sei se a Edmar tem esse mesmo olhar, tem uma percepção diferente, porque eu fico imaginando, o Campeonato Nordeste ele vai ser disputado na Bahia, né, em Salvador, em sua grande maior parte, né? Como é que vai ficar? Se a intenção é que tenha uma sede única para os jogadores, as equipes ficarem todas já no mesmo local, então se o Pernambucano começar, como é que vai ficar esse processo de vai e volta, vem para cá, vem para lá, né? Os jogos da Copa do Nordeste e os jogos do Pernambucano, eu me questiono muito. Então, Verdade. Eu acho que os jogos vão ser lá em Salvador, com sede única, e eu acho que o Pernambucano morreu, né? Eu acho que por mais que o presidente da federação, e aí talvez seja por isso que ele tenha dado um monte de piti, né? Aí falando algumas coisas até absurdas, de tipo, pode jogar os 2 jogos no mesmo dia, né?
Como é que pode isso? Imagina, esporte jogando contra o Confiança lá na Bahia, pela Copa do Nordeste, e no mesmo dia jogando aqui Sport Santa Cruz pelo Pernambucano. É louco demais, né? Eu não sei não, onde é que ele tirou essa ideia, não. Qual é a sugestão dele? Sei não. Mas assim, eu acho que justamente ele queria trazer para Pernambuco porque daria tempo de fazer o Pernambucano e o Nordestão aqui mesmo e vamos embora. Agora, como vai ser lá na Bahia, ferrou. Não tem mais essa ideia do Pernambucano. E depois que começar o brasileiro, é que não vai ter margem para o Pernambucano mesmo. Porque as equipes já vão estar, todas destrambelhadas, né? Assim, destroçadas, principalmente as do interior. E como é que fica? É até um questionamento que eu faço. Como é que fica? Mas vamos embora. Eu achei estranho também. Vai ter uma reunião agora essa semana com o governo do estado, mas a partir do momento que oficializou a data da Copa do Nordeste, eu acho que o Pernambucano não volta mais esse ano. Então, a esperança era ter sido anunciado, né, essa semana aí, terça-feira, a data para se retornar. E a esperança era que retornasse para o jogo que acontecer domingo agora, dia 12. Você fecharia a primeira fase e toda a fase final seria concentrada aqui na capital, jogando na arena. É uma proposta que agrada, por exemplo, eu me agrado muito, porque você garante um único espaço, você sanitariza um único espaço, higieniza um único espaço, você dá condições para funcionário, atleta, comissão técnica, imprensa, todos estarem num ambiente, em um único ambiente, e tendo a garantia que esse ambiente está sendo bem cuidado e está dando segurança para o trabalho acontecer. Agora, a gente volta, o mesmo discurso que a gente teve sobre a medida provisória, a gente traz agora. O que é que justifica se abrir comércio, se abrir igreja, se abrir praia para atividade física e o futebol com portões fechados não voltar? É isso que eu não entendo, pô. Tem algumas coisas, algumas incoerências, pô, que os governos da gente, né, fazem, que a gente fica sem entender, pô. Qual é a lógica de acontecer isso e não acontecer isso aqui? Porque não justifica, pô. Né? É como um repórter postou no site, né, no dia que saiu essa notícia. No mínimo é incoerência. Gente, é no mínimo incoerência, pô. Porque é muita outra coisa, é muito mais coisa. É porque a gente não vai ser aqui deselegante, desagradável, né, para falar o que pode ser, mas porque a gente precisava ter, pô, um pouco mais de cuidado. Pô. Hoje o futebol é uma das atividades profissionais que se tem maior rigidez no controle dessa questão da Covid. O esporte já fez dois testes em menos de um mês de trabalho. Eu quero saber qual é a loja do comércio que fez 2 testes em 15 dias com seus funcionários. Não faz, pô. Mas tá aí o povo trabalhando, exposto, e sabe lá Deus o que vai acontecer daqui para frente. Entendeu? Agora, não pode voltar. Portão fechado, não pode voltar. O que é que vai acontecer? A Copa do Nordeste volta com sede única. O brasileiro está caminhando, o pessoal querendo fazer em sede única, né? Em algumas sedes específicas. O Pernambucano não volta. Não volta. Vai voltar quando? Quando terminar o brasileiro? Não volta, pô. Não volta. Não vai ter data. Entendeu? Porque senão você vai comprometer o ano que vem. Em tudo. Em recurso, em contratos, em tudo, pô. Então, infelizmente, decisão incoerente. Veja, não é que é uma decisão errada. É uma decisão incoerente com outras decisões que foram tomadas. É bem diferente do que a gente está dizendo aqui. Se nada tivesse aberto, é uma situação. Agora, tudo aberto assim, várias situações bem, aí acontecendo, uma situação de um controle bem rígido, não ser autorizado, a gente vai voltar àquela discussão. A quem realmente essa decisão está agradando? Só isso. Meu amigo, e é com esse comentário ceifador, ceifando aqui as cabeças, eu chego a estar abaixado, que a gente vai encerrando essa transmissão aqui do nosso CovilCast número 5, galera. Queria agradecer a todo mundo aí que nos ouviu, certo? Mande lá sua sugestão, sua crítica, a gente tá aberto sempre. Segue lá nosso Instagram, @exportandosreal. E lembrando, onde tem rede social, tem Exportando Real. E o sorteio lá tá virado no Mod Coin. Vá lá também, participe muito. Aumente sua chance de ganhar. Resultado é dia 18, ao vivo no Instagram do Exportando Real, beleza? Pra vocês aí, um abraço enorme, né? E pelo esporte, tudo! Valeu, bancada! Um abraço! Valeu, rapaziada! meus queridos! Este ano nosso time vai ser mesmo campeão. Todo mundo vai cantar e dizer: ninguém segura o esporte, não.
Este ano nosso time vai ser mesmo campeão. Todo mundo vai cantar e dizer: ninguém segura o esporte não. Na ilha vou ver, hey, a turma pular, hey, de alegria quando o time entrar e mostrar a bola no pé, meu esporte em ação. Casa, 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 ninguém segura.